de mim mais do que eu me ver ou de mim ouvir. Amém. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Pois me gloriarei nas minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, Jesus. Que Deus os abençoe. Amada igreja, nesta noite, que a palavra de Deus ela possa se manifestar sobre nós nesta noite. Seremos pouquinho aqui para ouvir a mensagem dessa noite, mas eu creio que aqui habita o Espírito Santo de Deus nos corações que aqui se encontra. Nós queremos agradecer por este dia tão maravilhoso que nós passamos em nossas vidas. Mas eu quero dizer Mas eu quero dizer, irmãos, que quando nós lemos essa palavra, nós sentimos que Cristo, Jesus, Ele está falando conosco. Quando Ele vem dizer que a nossa fraqueza é manifestado o Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós demos vaga para o Espírito Santo se manifestar em nosso meio, em nossos corações. Porque a palavra de Deus, ela deixa bem clara que Paulo, ele foi perseguido porque ele pregava o Evangelho de Cristo. Porque ele pregava a libertação, a salvação, e o poder de Cristo se habituava ali sobre ele. Quando ele foi pregar sobre uma praça, diz a palavra de Deus que ele foi preso. Ele foi preso e ali ele sofreu. Mas ele não negou o Evangelho, ele não negou a mensagem, ele não negou o ID de Cristo, que é isso que Deus quer que nós hoje possamos seguir, é o ID dele. Aleluia. Pregando o Evangelho e ganhando almas para o reino de Cristo. Para que o poder de Cristo obtenha sobre nós, ele diz nas palavras deles, que o poder deles se manifesta na fraqueza de boa vontade que nós tivemos para aceitarmos Cristo em nossas vidas. Glória a Deus. Irmão, quando Deus ele determinou Paulo para ser um mensageiro da palavra, ele disse que aquele homem ia sofrer perseguições. Aquele homem ia pregar o Evangelho, mas antes Paulo foi um perseguidor da palavra de Deus. Aleluia. Aquele que pregava a palavra, ele foi um dos tal que assistiu à morte de Estevão naquela época.
Diz a palavra de Deus que de longe ele observava o sofrimento de Estevão. E naquele mesma época ele levava carta para prender aquele povo que seguia a Cristo Jesus. Aleluia. Quando em um certo momento, em um caminho, quando ele ia, ele deparou com uma grande luz em sua presença, em sua frente, que ele caiu e ali ele ficou cego. Diz a palavra do Senhor. Ele não conhecia Jesus Cristo, ele não conhecia Deus, ele não conhecia o ministério do Evangelho de Cristo. Mas naquele momento, a primeira palavra que ele citou, ele perguntou: quem tu és, Senhor? Glória a Deus. Quem és tu, Senhor? Aleluia. Jesus respondendo disse: sou eu, Paulo, a quem tu persegue. Irmão, e hoje nós somos perseguidos por pregar a palavra, o Evangelho de Cristo, no meio dessa sociedade. Quando Paulo ele declara que nós temos um espinho na carne, quando você passa a pegar o Evangelho de Cristo, você já plantou um espinho dentro de si, porque alguém lá na frente vai lhe criticar, vai lhe zombar, vai lhe predejar. Não vai aceitar aquilo que você está pregando, que é a salvação, é a liberdade, é a palavra que nos leva para a salvação da sua alma, do seu espírito. E nós, às vezes, se covardamos e não pregamos o Evangelho, porque alguém vem com palavras horrendas e nós abaixamos nossa cabeça. Mas Deus diz na palavra que Ele se manifesta na fraqueza de boa vontade. Se nós fracassamos na fraqueza de boa vontade, Cristo habita em nossas vidas e nossos corações. Aleluia, Jesus. Só que nós temos que ser mudados. Nós não temos que viver o velho homem que fomos passado. Nós temos que ser mudados e viver o presente que Cristo nos oferece, para que nós possamos ser aquele homem não perfeito, que perfeito só Cristo, mas nós lutamos para alcançar o Evangelho de Cristo em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Observamos quando ele falou com os discípulos deles: vós irão para Jerusalém, que lá receberão o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. E nós, irmãos, nós estamos aqui nesse monte. Aqui é um monte. Aqui é um monte que buscamos a presença do Senhor. Aqui é um monte consagrado por Cristo Jesus. Por pouquinho que sejamos para ouvirmos o Evangelho de Cristo, Ele se nos faz presente em nosso meio. Irmão, nós passamos por tribulações, nós passamos por dificuldades, nós passamos por impedimento em nossa vida de chegar até aqui, a casa de Cristo. Mas a palavra de Deus, ela nos diz assim, no Evangelho, no capítulo... no livro de Atos, no capítulo 14, e o versículo 22 diz que não importam as tribulações para que nós possamos alcançar o reino dos céus. Ele dando os ânimos aos discípulos para manter de pé, e nós temos que mantermos de pé por as tribulações que vier, pelas tribulações, as fraquezas que nós tivemos. Nós temos que se aperfeiçoar no Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser fracos. Quando Paulo disse que na fraqueza dele, ele estava forte, porque ele buscava a presença do Espírito Santo na sua vida. E quando ele se achava que estava forte, que ele buscava as coisas do mundo, ele estava fraco, porque ele não tinha o poder do Cristo na sua vida. E nós temos que ter o poder de Cristo em nossas vidas. Nós temos que ter a unção de Deus, para que nós possamos dizer: esteja curado em nome de Jesus, e aquela pessoa ser curada. Vai, que Deus vai contigo, e Deus vai acompanhando e defendendo de todo o perigo e de todo o mal. A palavra de Deus, ela diz que nós temos um poder. O poder foi dado a nós, não foi dado como foi dado aos anjos, mas foi dado a nós, porque nós somos menor do que os anjos.
E os anjos são menores do que Jesus, porque Jesus, ele é o maior em nossas vidas. E nós temos que buscar pela madrugada, buscamos pela manhã, meio-dia, qualquer momento do nosso dia nós teremos na presença do Senhor. Nem que sequer seja um versículo por dia, nós temos que falar com Cristo, porque Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Se nós estamos oprimidos hoje, mas Deus, vinde a mim, que eu sou o teu descanso. Ele disse para aquela mulher: vai-te e não perque mais. E até hoje ela ainda segue a Jesus Cristo. Ele falou para a sogra de Pedro quando estava doente: esteja curada, porque ali era um poder, e aquele poder Ele nos entregou, porque diz na palavra de Deus no livro de Tiago que Ele deu poder para nós curar e pisarmos serpente e expulsarmos demônio com a nossa palavra, em nome de Jesus Cristo. E é isso que nós temos que ser na presença do Senhor. Uma pessoa de Deus, uma pessoa digna de Cristo olhar para você e dizer: eis aqui meu escolhido, esta é a minha igreja, aonde eu coloquei a minha pedra e edifiquei o meu espírito sobre ele. João Batista foi escolhido para batizar Jesus Cristo. Ele disse que não tinha poder de batizar ele, mas Jesus disse para ele: você tem que fazer isso porque tem que se cumprir a palavra. E a palavra ela tem que se cumprir nas nossas vidas. Queira você ou não queira, mas ela vai ser cumprida em nome de Jesus em nossas vidas. Não sei quando, mas Jesus sabe que ela vai cumprir. Quando chegar o tempo, Deus nos entrega em nossas mãos a vitória é certa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Muito bem. Muito bom. Que coisa boa, né? Manzilmar, cantinho. Manzilmar, para Jesus Cristo. Hoje nós estaremos ouvindo o pastor Roseno pregando daqui a pouco, né? Vamos ouvir a Manzilmar. Boa, daqui a pouco. Boa noite com Jesus Cristo. O microfone parece que quer se desviar. Vamos entoar o hino de 264 do Inário. No cenário, no alto do Calvário, ali estava Jesus a padecer, e o sangue que corria em sua face fez o caminho para o céu aparecer. Meu nome está na mão de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está escrito nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu.
é pra lá que eu quero ir. Amém, amém. Glória a Deus. Se fizer por onde, né? Graças a Deus. Como diz o irmão, vai em Augusto Correia, o irmão Rodovaldo, ele já partiu pro Senhor. Ele dava outra oportunidade para ele pregar. Ele dizia: ó, irmão, nós vamos pro céu se nós fizer por onde. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Jesus morreu na cruz para que nós estivéssemos lá, né? Agora temos que tomar isso que Ele nos deu, essa semente, e cuidar dela, para que ela brote, né? Graças a Deus. Irmão Abraão, quer dar uma palavra, irmão? Dizer algo da parte do Senhor? Vem, irmão Abraão. Irmão Abraão é sobrinho do pastor Rosendo, né? Vem, irmão Abraão. Boa noite, meus irmãos. Amém. Eu não sou pregador, não tenho vontade de ser, tá? E tenho muita inveja de quem é, tá? Porque é uma responsabilidade muito grande você ser um pregador, principalmente dessa mensagem. Certa vez um pregador chegou diante da igreja, e isso não faz muito tempo, faz alguns anos. Um pregador, um missionário dessa mensagem chegou diante da igreja e ele disse assim: vocês não fazem ideia do tamanho da responsabilidade que é estar aqui, porque quando alguém sobe aqui, essa pessoa está falando para a noiva do Senhor Jesus Cristo. E esse lugar aqui é um lugar santo. Para você estar aqui, você tem que ter uma vida santificada, você tem que ter uma vida ordenada, você tem que merecer estar aqui. Muitas pessoas fazem questão de subir a um púlpito, mas todas as vezes que você sobe a um púlpito, você vai se responsabilizar por aquilo que você falou. Eu não sou pregador, mas o pastor Roosevelt me pediu para dar uma palavra, e eu acho que é uma falta de educação não vir, né, pastor Roosevelt? Eu acho que é uma falta de educação, uma falta de delicadeza. Eu vou falar um pouco, eu vou dar um testemunho. Amém. Pastor Rubens, é Rubens, né? Rubson, o nome dele eu tenho, dá um negócio na minha cabeça. Tem coisas que até hoje eu não consegui identificar quem é. Eu não sei quem é o machista, eu não sei quem é o quiabo. Desculpe, sabe, tem coisas que eu não consigo separar. É Rubson, né? É Rubson, é um nome difícil para mim. Mas eu acredito que eu aceitei essa mensagem. Eu acho que o ano era 1985, quando o irmão Moura foi até nós, nos procurou no bairro da Terra Firme, em Belém. A gente tinha acabado de chegar de Manaus, em Belém. Eu tinha me mudado com a minha mãe tinha se mudado para Manaus, e fazia alguns anos, e a gente tinha retornado para Belém. Naquela época os meios de comunicação eram muito precários, e o irmão pastor Moura, ele estava, eu acho que era Parauapebas, né, tio? Parauapebas, e Deus ordenou que ele fosse até Belém para pregar a mensagem para a nossa família. Amém. E ele nos procurou, era por volta de 5, 6 da manhã. A gente morava num quartinho bem pequenininho, e a gente se assustou. Eu ainda lembro até hoje, eu tinha cerca de 5 anos, mas eu lembro. E ele chegou com essa mensagem, pregou essa mensagem para nós, e nossa família creu. E eu creio que eu aceitei essa mensagem quando a minha família creu nela. E eu cresci nessa mensagem, pastor Rubens. E uma das coisas que mais surpreende a gente nesta mensagem é o nível de seriedade que Deus exige do seu povo. Porque não é fácil, quando eu disse para o Cindo agora, eu não tenho vontade de ser pregador desta mensagem, porque a responsabilidade, o peso que um pastor carrega é muito grande, é uma dificuldade muito grande, porque ele vai prestar conta por vocês.
Se ele salvar alguma alma, ele vai prestar conta com vocês. Se ele não conseguir salvar nenhuma alma, ele também vai prestar conta com vocês. Ele está numa posição, desculpe a comparação, como se fosse um pai. E para um pai, é muito difícil corrigir um filho. Eu sou pai, e a coisa mais difícil que existe para mim é corrigir meus filhos, porque eles ficam magoados. Bom seria se eles não precisassem ser corrigidos. E a grande dificuldade de ser um pastor hoje em dia é corrigir a igreja. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente se preocupando com muita coisa mundo afora. E eu não vou falar das denominações, eu vou falar de mensagem. Você chega em cada lugar, em cada igreja, você vai encontrar um espírito, você vai encontrar pessoas querendo pregar alguma coisa. Mas essas pessoas estão se esquecendo que naquele lugar, como o pastor Rubson falou, você tem que fazer por merecer. Lá não entrará desordenado e lá não entrará quem não estiver santificado. Santidade e ordenança são pré-requisitos indispensáveis para chegar lá. Apresentar uma igreja ordenada para o Senhor Jesus Cristo não é tarefa fácil de nenhum pregador. E bom seria se esta igreja pudesse colaborar com o pastor. E é a palavra que eu deixo para vocês. Eu vejo aqui um público, tem um irmão Machado, tem 2 jovens aqui. É muito difícil hoje em dia para um jovem continuar seguindo esta mensagem, porque as tentações e as facilidades que estão no mundo são muito mais atrativas do que ler a Bíblia, do que ler a mensagem. É muito difícil mesmo. E a gente vê um público formado, em sua grande maioria, por senhoras. E essas senhoras, com o irmão Machado, com esses 3 jovens, são testemunhas de Jesus Cristo na cidade de Capitão Poço, aqui na região. Então é papel de vocês cumprirem esta palavra, se comportarem como a igreja santa do Senhor Jesus Cristo, ajudando o pastor de vocês, para que o pastor de vocês não tenha que chamar a atenção de vocês, não tenha que disciplinar vocês, porque machuca ele e machuca vocês. É uma preocupação para ele e é uma preocupação para vocês. Pastor Rubens, me desculpe, eu acho que eu escapei do tema, mas essas são as minhas palavras. Acho que quem sobe neste púlpito tem que trazer algo que engrandeça, que acrescente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essas são as minhas palavras para vocês. Obrigado, meus irmãos. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, amém. Graças a Deus. Olha, nós íamos ouvir o irmão Yarley, né, cantando, mas para não tomar muito tempo, o irmão Yarley vai deixar para cantar em Bragança, né? Nós vamos cantar somente creio. O pastor Rosendo vai trazer a palavra nessa noite. Depois nós teremos Santa Ceia, né? Graças a Deus, somente crer. Vamos receber o pastor Rosendo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Fica à vontade. Crê no Senhor, crê no Senhor, tudo é possível. Crê no Senhor, crê no Senhor, crê no Senhor.
Nós sabemos que estamos aqui não é para mostrar nossas roupas novas, nem nossos sapatos, nem para ver, Pai, cada um de nossos irmãos. Sabemos que todas essas coisas é bom chegarmos e olharmos e contemplarmos a cada um de nossos irmãos. Amém. E nossas irmãs. Mas o maior motivo de estarmos aqui, ó Pai, aleluia, é para que nós possamos ter comunhão com o Senhor. É para que nós possamos falar com o Senhor. E deixar que o Senhor fale conosco. E agora, Pai, poderemos tomar a Tua eterna palavra. Fala conosco. Abre os nossos corações espirituais para compreender a Tua palavra. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te rogamos e te pedimos. Amém. 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 Graças a Deus. Eu estava ali olhando o som. O som tem hora que ele fica estridente, né? Fica agudo demais e dá essa microfonia. Eu sou um pouco inimigo de som com microfonia. Pode tirar o agudo, pastor, e coloca mais grave. E aí abaixa um tomzinho. Aí eu acho que tá bom, que eu dou conta até de pregar no pulmão. A caixa tá ruim mesmo. É porque ela é pequena, a caixa. Pois é. Mas o irmão Abraão, rapaz, eu não sabia que tinha se convertido com o irmão Moura, para você ver, né? Aos 5 anos, realmente. Ele era bem pequeno quando o pastor Moura esteve lá conosco. E eu era bem novo, eu tinha 17 anos. Eu tinha 17 anos. Pois é, mas eu quero mandar a minha saudação a nossos irmãos que estão através da internet, né? Ali em Bragança, a irmã Gorete, a irmã Terezinha, um forte abraço a nossas irmãs ali, o meu carinho e todo o amor dispensado ali, a irmã Bernarda, nossa mãezinha velha, que amém, já está bem nos seus dias, com seus dias avançados, né? Pessoas que eu amo como se fossem as minhas mães ali, né? Amém. A irmã Bernarda e a irmã Gorete. Inclusive elas tiveram muita participação na minha vida, na vida de toda a minha família. Amém. E eu agradeço pela vida desta família, do pastor Moura. Glória a Deus. Eu não sei o que seria da minha família, porque nós passamos por muitas dificuldades em todos esses anos, mas eu não sei o que seria se Deus não tivesse usado o pastor Moura e Deus tivesse atalhado o nosso caminho. Aleluia. Glória a Deus. A gente mesmo, eu e meu pai, que morávamos sozinhos na época, papai, ele vivia enrolado com macumbeiro. O macumbeiro. E a coisa naqueles dias era muito grave. No ano de 1978, ainda a mensagem não tinha chegado até nós. O pastor Moura era de uma igreja chamada Unida do Brasil. Mas ali o evangelho, ele nos cercou e Deus nos tirou das garras de Satanás. Aleluia. E graças a Deus. E em 85, né? Em 85, novamente, o pastor Moura trouxe uma luz
ou seja, a luz maior desta mensagem que nós conhecemos. Graças a Deus por isto. Que Deus continue nos abençoando. Vamos ficar em pé? Na verdade, Apocalipse, tá? Capítulo 13, versículo 17. Vou ler só a parte A do versículo 17. 3:17. Amém. Quando Deus Ele quer nos abençoar, não é preciso de muita coisa não, mas basta uma migalha, né? Como disse a mulher Sirofenícia. Como dizes, rica sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Amém. Podemos assentar-se. Pastor Rubens, rapaz, eu queria cantar. Eu gosto tanto de cantar que... Ré maior. Queria não, quero, né? Jesus... Já? Seu coração nos condena, maior é Deus. Deus sabe todas as coisas. Todos juntos. Maior é Deus. Seu inimigo rodeia, se a derrota campeia ou se fico só. Por maior que seja o problema, nada há que eu tema, Deus é maior. Seja os problemas, nada há que eu tema, Deus é maior. Maior é Deus. Todos juntos. Maior é Deus. Deus é maior que a morte. Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o planto. Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Quando vem a enfermidade, quem é maior? Maior é Deus. Quando vem a dor, a saudade, maior é Deus. Quando a tristeza me assalta, quando força me falta, orar é melhor. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é morto, Ele é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o planto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Exaltarei, exaltarei. Vamos ficar todos de pé. O nome do meu Senhor. Exaltarei o nome de meu Jesus. Me libertou do triste império do mal e me transportou para o seu reino de luz. Pelo seu amor, alcancei o perdão.
da redenção. Sou agora redimido pelo seu sangue vertido. Sou a tumba vazia, a vitória anuncia. Ele é a imagem do grande uno Senhor, primogênito de toda a criação. Ele é meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo e principado, nele está o Senhor. Ele é meu Jesus, nele está a plenitude do Senhor. Ele é meu Jesus. Ele é meu Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui para exaltar o nome dele. É o nome dele. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Eu fico contente. Eu gosto do louvor animado. Animado. É bom adorar a Deus. É bom adorar a Deus. A melhor coisa é adorar a Deus. A Bíblia diz que a tristeza salta de alegria na presença de Deus. E só temos que ser um povo feliz por estarmos aqui e Deus está conosco. Jesus disse assim: aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, lá eu estou no meio delas. No entanto, ele disse assim para a mulher samaritana, que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. Amém. E você pode estar sozinho, mas se você estiver adorando em espírito e em verdade, Ele está ali. Não é isso? E hoje nós estamos aqui, somos mais de 3, somos um grupo de pessoas. Estamos aqui e conhecemos o nome dEle, conhecemos a unidade dEle, conhecemos o programa dEle aqui na terra. Amém? Esse Abraão, rapaz, desperta, rapaz, desperta, porque às vezes o camarada fica correndo, é aqueles que correm que Deus quer. O camarada vem aqui e fala tudo isso pra gente, e aí diz que não quer nada, não é pregador, diz que não quer, e pregando. E Deus te pega, não é só para os irmãos não, Deus te pega. Eu já tentei parar também. Uma vez eu disse, lá na casa do irmão Ângelo, eu disse assim, eu conheci um pregador que disse que ia pendurar chuteira, não queria mais pregar. E Deus pegou ele, né, pastor? Deu-lhe uma peia primeiro e depois botou ele para pregar na marra. Amém. Aí eu disse para o pastor Moura, ele disse que ele não ia mais pregar. Não, parei, não dou conta, vou ficar com a chuteira de pendurado. E Deus levou a gente lá dentro do mato para ele pregar para as pessoas. E lá ele levantou um grupo, né, pastor? É isso, graças a Deus. É assim. O camarada pode, desculpa a expressão, mas eu tenho que dizer o que é correto. O camarada pode estar torto, pode estar de cabeça para baixo, pode estar sujo, todo melado de vômito, como estava Jonas no bucho da baleia, lá na profundeza do mar. E Deus disse, não, eu não vou escolher outro não, eu escolhi tu e não errei não, é tu mesmo. Tem hino que diz assim, se você não se levanta,
Deus levanta outro. Não, Deus escolheu e acabou-se. É tu mesmo que vai pregar. É verdade. Glória a Deus. E é assim que o nosso Deus é. E Ele escolhe os incapacitados. Amém, Jesus. Para capacitar. Ele não escolhe aqueles que... Pois é, mas a Escritura é muito peculiar, nossa. Como dizes, rica sou e de nada tenho falta. É o problema que é o maior problema que nós estamos enfrentando nos nossos dias. É verdade. Eu creio que a mensagem vai ser muito curtinha, porque nós temos ceia e dá lugar mais à ceia do Senhor, que é o maior evento em nossas vidas, na vida do cristão. É a maior festa. Amém. É a Santa Ceia, maior culto para nós. E como dizes, rica sou e de nada tenho falta. O maior problema hoje da era, ela é a ociosidade. Eu não sou tão de idade, mas eu alcancei ainda um tempo quando se juntava aquele monte de mulher, ia para os igarapés e pegava aquele monte de lençol, de roupa, e elas iam, passavam sabão, não existia sabão em pó, então elas passavam o sabão, ali molhava a roupa e colocava o anil. Tem muitas aqui que talvez não conheçam, mas eu acho que aqui vocês conhecem ainda o anil, né, irmãos? Leva a mão assim, as que ainda lembram do anil. E colocava para clarear a roupa, e ficava um branco azulado, bem alvinha, chega a doía ali. E elas passavam ali a manhã inteira batendo roupa, e de longe a gente via pau, era com um pedaço de pau ali na tábua de lavar roupa. E quando trazia de lá, eu me lembro da casa da minha avó, da minha velha avó. Ela tinha um tipo de ferro grande assim, que tinha uma boca que saía fumaça, e ela colocava o carvão dentro, e ela passava ali as roupas que ficava durinha, aquelas roupas. A gente vestia o vinco, ficava na calça, né? E era um tempo que as pessoas diziam, tempo difícil, mas a gente não via muitas mulheres se reclamando. Não tinha bombril, a louça levava para arear com areia do igarapé, e ficava bonita as louças, tudo branquinha, trazendo aquelas bacias, lá vinha aquele bando de mulher, tudo mais. Eu me lembro disso ainda. Não sei se para cá, para essa região ainda faz, mas antigamente fazia muito. Hoje é tudo moderno, tudo é rápido, pega na pia ali, abre a torneira, a água já cai ali, o sabão tem que ser líquido, o detergente rápido ali, tudo mais. E o que a gente vê às vezes é a louça suja em cima da pia, e muita barata, muita mosca e ociosidade. Chegou a internet e o tempo ficou difícil, o tempo passa tão rápido, quando a gente vê, já não é tão cedo, já está dando 10 horas, 11 horas, é hora do almoço, e o almoço ainda não está pronto, mas tem a panela de pressão que facilita, mas mesmo assim o almoço sai atrasado, e o fogão a gás, e tudo bem mais rápido, já não precisa do isqueiro, já só aperta no botão, ele acende também, e está tudo fácil. Uma era tecnológica, como disse Daniel, que a ciência se multiplicará. Verdade. E nós chegamos este dia, quando a Bíblia tem profetizado que a ciência realmente, ela se multiplicou, e as pessoas, elas se tornaram doentes. Ultimamente eu estive em um local, não vou citar nome,
mas era a casa de um pregador, de um pastor, e eu não vou dizer que era de outra igreja, porque era da mensagem, e havia jovens, inclusive filhos de pastores, com celular brincando de jogos, desde a sala, na antessala e até na cozinha, tudo jogando ali, aqueles jogos de mortais. E na verdade é uma tristeza. A Bíblia, ela diz que Israel, Samaria e Judá, eles tinham se tornado igual Sodoma e Gomorra naqueles dias. Agora, na verdade, eu não creio que o povo de Israel se tornaram homossexuais e as mulheres lésbicas, porque havia leis em Israel. Mas quando a Bíblia, ela nos mostra que Israel tinha se transformado como Sodoma e Gomorra, isso mostra que, na verdade, Deus estava cobrando mais de Israel. E as Escrituras nos diz, quando o próprio Senhor Jesus esteve na terra, Ele mesmo, foi palavras que saíram dos seus lábios sacrossantos, quando Ele disse assim: se a vossa justiça, falando com os apóstolos, não exercerem a justiça dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aleluia. O irmão Abraão, ele falou de palavras certíssimas, apontadíssimas, quando, na verdade, nós da mensagem, como eu me lembro do apóstolo Paulo, que disse assim: receberam o evangelho através das mãos, da boca de anjos, mas nós recebemos este evangelho da boca de anjos. Saibam disso. Você recebeu este evangelho da noiva através de anjos. Amém. Se nós voltarmos o tempo, ontem, quando eu cheguei lá na igreja de Garrafão, eu olhei o pastor Rubson ali de gravata e uma camisa de manga ali, simples ali e tudo mais, não estava com paletó e tudo mais, e com sua cabeça calva, né? Eu, olhando um vídeo do missionário que Deus profetizou da vinda dele ao Brasil, que foi que veio trazer esta mensagem para a noiva no Brasil, e houve a profecia, e o irmão Brana estava naquela reunião, e ele disse assim, quando terminou a profecia, ele disse, através de uma irmã, ele disse assim: isto é o suficiente para a noiva de Cristo no Brasil. Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer com isso é que, quando eu olhei para ele, eu achei parecido a maneira que, quando esse irmão missionário Martin, ele chegou em Goiânia, porque essa profecia foi no ano de 1960, e ele estava pregando em 1965 em Goiânia, quando ele estava com a camisa de manga e uma gravata. Mas vocês que já ouviram esta profecia, e irmãos que nos ouvem através da internet, sabe
que a profecia diz assim, não posso citar toda na íntegra, mas diz assim: diga ao meu servo do Brasil, que se referia ao missionário Martinho. E aí ele diz que esta mensagem chegaria a mais 7 países através aqui do Brasil, e iria sobre as ondas do rádio, mas que em muitos locais onde as ondas do rádio não chegasse, se ouviria vozes angelicais. Vozes angelicais. E esta mensagem passaria desapercebida nesta nação, mas os eleitos ouviriam ela. E para quem sabe do peso do que nós estamos falando acerca dessa mensagem, que isto é verdadeiro, nós sabemos que, ora, nós estamos diante de uma santa ceia. Se tem alguém aqui nos visitando, você está diante de algo tão tremendo, que foi realizada primeiro pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A santa ceia do Senhor. Não essa santa ceia imunda que eles fazem aí fora, nos sistemas denominacionais que talvez você pertença. Me perdoe eu falar assim, mas nós temos que falar da mensagem como ela é. Quando eu falo a palavra imunda, eu não estou falando com arrogância, tirando as palavras do meu próprio entendimento, mas eu estou falando palavras de Deus, palavra da Bíblia Sagrada. Amém. Quando o profeta Malaquias, no seu capítulo 1, verso 7, se não me falha a memória, ele diz que ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Verdade. E depois eles ainda dizem assim: em que nós havemos desprezado? Ora, eles tomam um pão feito por mãos de incrédulos, com fermento, quando nós sabemos que a Bíblia, ela afirma que Jesus Cristo, a nossa Páscoa, Paulo falando, ele foi oferecido, sacrificado a Deus, sem pecado, isto é, sem fermento. Aleluia. Sem fermento. Eles ainda dizem: não, mas não precisamos que algum pregador se levante para que pregue para nós, porque nós já sabemos. Então voltamos para a escritura que nós lemos: rica sou e de nada tenho falta. É a era que estamos vivendo, uma era escandalosa. O perigo que eles estão correndo e o perigo que nós estamos correndo também, porque na verdade, glória a Deus, houve um tempo que Israel, o povo de Deus, eles tinham também seus profetas. Aleluia. Os seus anjos. Lembrem-se, quando eu falo de anjos, eu estou falando de pregadores, porque João Batista foi o anjo que veio trazer ali a fé dos pais aos filhos, como disse a própria Escritura em São Lucas capítulo 1,
e verso 7, quando o anjo disse para Zacarias: e irá diante dele o Senhor no espírito e virtude de Elias. Aí observe o que aconteceu, o que ele termina dizendo: e converterá o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Glória a Deus, é verdade. Então, haveria de que tivesse também, não só o anjo para anunciar, mas teria também que ter um povo bem disposto. Um povo certamente que está esperando ali o alimento. Aleluia, Jesus. Nós olhamos em Atos, ali quando Pedro, ele foi até a casa de Cornélio, e Deus tinha falado com Cornélio. Deus tinha dito assim: olha, eu vou enviar o meu servo aqui, para que ele te fale o que tu deves fazer. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que Pedro também teve uma visão, passou para, a Bíblia fala de um êxtase. Ele não estava dormindo, mas ele estava acordado, quando Deus falou acerca daquele lençol que tinha todo tipo de répteis. E a voz dizia para Pedro: mata e come. E Pedro, por sua vez, sendo um judeu, ele disse: eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Então a visão veio por 3 vezes, e a última vez Deus disse: não farás imundo que Deus já santificou. Glória a Deus. A gente vê que o povo não estavam nem ainda batizado no batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo, mas Deus já tinha santificado, se cumprindo assim a palavra de Paulo aos Efésios capítulo 1, aos que dantes, ou seja, aos que antes conheceu, a estes também chamou, e os que chamou, estes santificou. Amém. Que coisa tão tremenda, irmãos, que coisa tão tremenda. Você não consegue ouvir palavras tão afirmadas, palavras tão verdadeiras como nesta mensagem. Então, irmãos, quando Pedro saiu daquele êxtase, daquela visão, ele ouviu bater na porta. Era os homens enviados de Cornélio, que era um centurião da corte italiana. Por certo, seria um dos homens da mais alta graduação no exército romano. E convidando Pedro para que Pedro fosse até ali, porque Deus tinha mostrado para seu Senhor o que ele já tinha previsto que iria acontecer. E Pedro, sendo um judeu, quando chegou na casa de Cornélio, ele disse: tu sabes que não é lícito para nós judeus se ajuntar nem entrar em casa de gentio. Mas só que tem uma coisa, Cornélio, Deus foi lá e falou comigo que ele já santificou. Glória a Deus. E você percebe que Cornélio, ele não estava como o povo de hoje vive, embaraçado, olhando em celular, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Não, ele estava sintonizado. Amém. E quando Pedro chegou, eu me lembrei da tua pregação, pastor Rubens, que ali ele tentou fazer uma imagem de Pedro. Ele prostrou para adorar, e o apóstolo, que ali era o anjo do Senhor, o apóstolo,
E o apóstolo não aceitou a adoração. Aleluia. Porque um homem de Deus, ele não aceita determinados elogios. Porque o profeta não aceitou. Quando alguém disse para ele: irmão Brana, o senhor é Jesus Cristo, ele disse: se você continuar falando isso, eu me retirarei do campo, e vocês que têm dado ouvido ao diabo, vocês serão culpados pelas almas que perecerem no tempo do meu afastamento do campo. Aí você vê a responsabilidade, como disse o irmão Abraão, de um homem pregar na linha do posto do dever. Amém. Então Pedro disse: levanta-te, porque eu também sou pecador, eu também sou homem como tu. E anunciou o evangelho para ele, o evangelho corretamente. Assim como todos nós que estamos aqui, cada um de nós tem a nossa porção de fazer pela obra de Deus. Não é porque nós somos, vamos dizer assim, não é porque você é mulher, não é porque você é um jovem, não é porque você é um menino, que você não tenha a sua parte de fazer algo pelo reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Falando nisso, nós lembramos daquela garota ali na Síria, levada em cativeiro, era uma escrava, mas no momento que ela teve a oportunidade de falar que havia Deus em Israel e que o homem de Deus estava ali, ela disse: se meu Senhor for ali em Israel, ali há o homem de Deus, e se ele orar pelo meu Senhor, o meu Senhor fica bom dessa lepra. O que custa um testemunho? E na verdade, se Deus estiver verdadeiramente em nossos corações, e nós tivermos o verdadeiro sentimento, a gente não vai deixar a oportunidade, num dia de culto, de convidar o vizinho, de convidar o amigo, de convidar o colega, porque esta é uma responsabilidade da igreja. Não é responsabilidade só do pastor, mas é responsabilidade de cada obreiro, de cada um fazer a sua parte como o beija-flor. Eu não posso apagar este incêndio, eu não posso mudar este mundo, mas eu estou fazendo a minha parte. Glória a Deus. Eu disse que eu ia ser curta, né? Mas eu posso me compridar, mas eu quero dizer para vocês que nos ouvem, que são visitantes, eu quero dizer para vocês que vocês estão diante da maior mensagem trazida pelo um anjo de Deus. Deus anunciou este evangelho que eu acabo de citar, a parte de João, que ele disse, o anjo disse: irá diante dele o Senhor no espírito e virtude de Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. No entanto, a parte B desta escritura não foi cumprida nos dias de João, porque, para começar, na verdade, João não restaurou nada, mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 17, verso 11, quando os discípulos disseram: não é mister que Elias venha primeiro, ou seja, antes que tu viesse, não seria necessário que Elias viesse, porque está escrito lá no livro do profeta Malaquias, que antes que viesse o terrível dia do Senhor, Deus enviaria o profeta Elias. Glória a Deus. E Jesus, na verdade, respondeu no seu capítulo 17, verso 11, e ele disse assim, afirmando: na verdade eu vos digo, Elias virá. Aí você vê que ele estava falando de um Elias posterior, que não era João Batista,
que não era Eliseu que também estava ali em Samaria no espírito e virtude de Elias, e que não era o próprio Elias, mas que Deus usaria aquele espírito mais vezes no futuro. E Jesus disse: Elias virá e restaurará. Aleluia. E quando você está diante de um culto aonde há uma santa ceia com pão asmo, Amém. que é o pão que Deus, que o Senhor Jesus instituiu. Amém. A Bíblia diz: estando diante de Jerusalém, enviou ali 2 de seus discípulos e disse: ide, preparai-me a ceia. Glória a Ou Deus. seja, a festa dos pães asmos. Então você observa que há uma restauração nisso, ao passo que o próprio Senhor Jesus disse que não tem parte com Ele quem não ceia, que não tem parte com Ele quem não batiza no seu nome, porque a salvação, o nome de Jesus Cristo está inserido na salvação. Glória a Deus. Atos capítulo 4, verso 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Amém, amém. Então nós vamos compreender que este Elias, ele viria para restaurar o batismo original, uma santa ceia original com pão asmo, vinho puro, e em seguida o lava-pés, como você vai ver aqui nesta noite. E não é só isso, restaurar a verdadeira condição do homem, colocar a mulher no seu devido lugar e o homem no seu devido lugar de homem, porque os homens estão virando meninas. E as mulheres estão virando homens. A situação de Sodoma e Gomorra. É verdade. Mas nesta noite, você veio aqui, se você é uma águia e pode enxergar longe, porque o Senhor Jesus chamou os seus filhos de águias. E até no arrebatamento, com relação ao arrebatamento, em São Lucas, no capítulo 34, versículo 17, é isso? Ele disse: aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Glória a Deus, amém. 37 é isso. Então, aonde estiver o corpo, e o que é o corpo? Glória a Deus. O corpo é a palavra na sua totalidade, como nós estamos ensinando nesta noite. E não só ensinando, porque o Senhor Jesus não só ensinou em palavras, Ele disse: entendeis o que eu vos tenho feito. Ele não disse: entendeis o que eu vos tenho ensinado. Ele disse: entendeis o que eu vos tenho feito. Aleluia. Ora, eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façai vós também. E na verdade não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém, amém. Então está aqui um povo bem-aventurado. Glória a Deus. Agora existe um povo sobre maldição. Inclusive, pastor Rubens, irmão Machado, existe igreja aí que eu vi que eles estão dando Santa Ceia de dia. De dia. Estão cegos, não tem olho de águia. Porque a Bíblia diz, a Bíblia diz que a palavra, Paulo disse assim: o Senhor, 1 Coríntios, né? Capítulo 11, o Senhor, na noite em que foi traído, à noite, e a palavra ceia, pastor Rubens, está lá no dicionário, está lá, digite lá no Google, né?
Digite lá que diz assim: o que significa a palavra ceia? Significa a última refeição noturna. Estão tudo cego. E a Bíblia se manifesta. Leia a Escritura, meus irmãos. A Escritura que nós lemos, como diz, rica sou e de nada tenho falta. E não sabe que é uma desgraçada, miserável, cega, era cega, nua, desprovida do conhecimento da palavra de Deus. E nesta noite, Deus te trouxe aqui para abrir os teus olhos. Agora você segue erradamente se quiser, mas seus olhos se abriram, como disse o profeta de Deus. Que Deus continue nos abençoando. Glória a Deus, amém, amém. Amém, grande mensagem, né? Deus abençoe. Graças a Deus, muito bom, que coisa boa, né? Ouvir essas coisas, né? Muito bem, olha só, a chuva até passou, né? Graças a Deus, eu queria que chovesse para nós passar a noite aqui, né? Graças a Deus. Olha, que grande pregação, que grande mensagem. Rica sou, de nada tenho falta. Isso é o que diz a era de Laodiceia, na qual estamos vivendo agora, o povo laodiceano, né? Crer desta forma, que coisa terrível, mas Deus é maior, graças a Deus. Muito bem, vamos ler a leitura da ceia. Vamos ler Mateus capítulo 26, verso também 26, sem mais delonga. Nós vamos ler para a Santa Ceia. Grande mensagem temos ouvido nesta noite. São Mateus capítulo 26, verso também 26 diz: E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu, e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis do fruto da vide, até aquele dia em que bebo de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Agora São João, capítulo 13, onde mostra o que aconteceu depois da ceia, o lava-pés, né? São João 13, verso 4 a seguir. Após a ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos e disse para eles fazerem isso. Diz assim: aproximou-se, pois, São João 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando a toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que se cingia. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus, disse-lhe: o que eu faço tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não lavar, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo estáis limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés de uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais também. Na verdade vos digo que não há um servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém? Então, aqui está o pão asmo com o vinho, e nós vamos para a ceia nesta noite. Nós vamos encerrar a transmissão aqui. Deus abençoe nossos irmãos, né, pela internet, e